Aleluia. Glória a Deus. Criancinha que já está aí, vai esperar na porta, né? Eu que vou organizar. É desenrolar. Aleluia. Ai, meu Deus. Vem como as crianças estão se organizando para ir para a sala ali. Pega a sua Bíblia, vai lá no livro de Lucas. Lucas capítulo 23. Lucas 23. Aleluia. Glória a Deus. Lucas 23. Lucas 23, 39. Ele fala no capítulo, os irmãos quer saber o versículo também, tudo anunciado. Lucas 23, 39. Você que foi encontrando, dá um amém. Glória a Deus, para mim saber que você encontrou. Amém. Glória a Deus. Lucas 23, 39. Amém? Todo mundo encontrou? Amém. Glória a Deus. A gente vai ler lá no verso 39, 23, 39, amém? Onde diz: um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estamos sobre igual sentença, nós a verdade com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Baixe a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra, Senhor. Pai, obrigado pela tua bondade. Pai, obrigado, Senhor, pela tua maravilhosa graça, Deus. Obrigado, Espírito Santo, pela rica oportunidade de estarmos aqui na tua presença, Senhor. Obrigado, Deus, pela vida, pelo ar que respiramos, Senhor, pela saúde. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos, Senhor, para te buscar, para te louvar, para te adorar, Senhor. Pai, fala aos nossos corações essa noite, Senhor. Deus, nos revela a tua vontade, o teu propósito. Espírito Santo, que nesta noite, Deus, possamos ser totalmente tocados, que nesta noite possamos ser totalmente cheios da tua, ser sair daqui, Deus, completamente transbordando o teu Espírito, Senhor. Pai, te damos total liberdade, Senhor. Faz a tua vontade, faz o teu querer aqui nesta noite, Deus. Pai, eu profetizo, eu declaro em nome do teu Filho Jesus, Pai, que vidas aqui nesta noite serão transformadas, Senhor. Pai, eu declaro milagre, eu declaro restauração, eu declaro vidas, Pai, completamente rendidas a Ti, Senhor. Espírito Santo, eu declaro em nome do Teu Filho Jesus, Pai, que não sairemos aqui nesta noite da mesma forma a qual chegamos nesse lugar, Senhor. Eu creio e declaro que sairemos aqui transformados pela Tua palavra, em nome do Teu Filho Jesus, Pai. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. E hoje eu quero falar, querido, sobre essa passagem onde Jesus ele estava ao lado de dois ladrões, para você entender primeiro. E hoje eu quero falar, o tema dessa ministração é a diferença entre ver Jesus e reconhecer quem é Jesus. Como assim, pastor? Que há uma diferença entre ver e reconhecer. A Bíblia diz que Jesus ele estava ao lado, ele estava no meio de dois o quê? Dois malfeitores, dois ladrões. Todos dois conseguiam ver quem era Jesus, eu não conseguia ver. Todos dois estavam vendo que Jesus estava ali. Jesus ele estava ao lado de dois criminosos. Ambos estavam à mesma distância física de Jesus,
ouvia as mesmas palavras, sentia o mesmo ambiente e vivia o mesmo momento decisivo naquele momento onde ele estava. O ambiente era o mesmo. Eles sentiam, eles ouviam a mesma palavra, eles estavam no mesmo lugar, mas apenas um reconheceu quem era Jesus. Porque ver, querido, é algo físico, mas reconhecer é algo espiritual. Porque ver qualquer um ele consegue ver, mas reconhecer é algo totalmente diferente. Jesus estava sendo crucificado entre dois malfeitores. Jesus ele estava cumprindo o que está escrito em Isaías 53, verso 12, que ele seria contado entre os malfeitores. Jesus ia ser contado ali entre aqueles criminosos. E Jesus estava cumprindo isso aqui. E essa cena é algo teologicamente profunda. No centro dali estava quem? O Salvador, que era Cristo. Ele estava no centro, ele estava no meio. E à esquerda e à direita estava a humanidade pecadora. E Jesus ele estava onde? No centro, é o Salvador, aquele que não tem pecado. E no meio dessa condenação estava quem? A oferta, a graça, a maravilhosa graça de Deus, que estava no centro, ele estava no meio, e ao lado dele, à esquerda e à direita, é a humanidade pecadora. Mas no centro ali estava o Salvador. Mas todos dois eles conseguiam ver quem ele era. O mesmo ambiente, ouvindo as mesmas palavras, vendo o mesmo Cristo. Mas apenas um reconhece quem é Jesus. Porque eu quero que você entenda aqui nesta noite, não é questão só de ver, é questão de reconhecer quem Jesus é, quem Ele é para mim, quem Ele é para você, o que Ele representa para a tua vida. E hoje eu quero falar sobre isso, e é um dos primeiros pontos que eu quero falar para você. Diga para a pessoa que está do teu lado: ver Jesus não garante transformação. Como assim, pastor? Que ver Jesus não garante transformação. Olha o que a Bíblia diz lá no verso 39. Onde a gente lê no verso 39. Amém? Olha o que diz: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra quem? Jesus. E ele dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e salva quem? Salva nós também. Tu não és o Cristo, tu não és o Filho de Deus. Primeira coisa que eu quero falar para você: ver Jesus não garante transformação. O primeiro ladrão, ele estava vendo quem era o Messias. Ele estava vendo quem era Jesus, ele estava ouvindo as palavras de Jesus. Ele estava literalmente a pouco metro do Salvador. Ele via quem era, mas uma das palavras dele que ele fala para Jesus: tu não és o Cristo, tu não és o Filho de Deus. Se tu és realmente o Cristo, desce dessa cruz e salva-te, depois tu salva nós também. Querido, mas se a sua visão, porque ele não conseguia reconhecer Jesus, que eu quero que você entenda primeiro, porque a visão dele era uma visão superficial. Não era uma visão rasa de quem era Jesus. E quando a pessoa tem uma visão rasa de quem é Jesus, sabe o que esse homem queria? Ele queria um Cristo que resolvesse os seus problemas, mas ele não queria um Cristo que fosse rei e governasse a sua vida. Muitas pessoas estão querendo um Deus que resolva os problemas dela, que resolva a situação dela, que faça o que ela está pedindo, mas ela não quer um Cristo que seja rei e governe a vida dela. E esse homem ele consegue ver, mas só ver não transformou quem ele é. Porque o que ele pede ao Senhor: desce-te daí, salva-te mesmo e depois salva nós. Ele não queria que Jesus fosse salvo. Ele não queria que Jesus exercesse ali para Jesus, ele queria que salvasse ele. Porque, querido, tem muitas pessoas que ele quer um Deus que só para resolver os problemas, resolver as crises, resolver aquilo que ele pede, aquilo que oramos. E a gente acha que o nosso Deus é o nosso garçom. Porque você chega no restaurante, como é que você senta? Você senta numa mesa e o garçom tem que te servir. Você pede e ele traz. Jesus quer fazer isso, meu Deus. Enxergamos um Cristo que ele tem que fazer o que eu peço, mas deixa eu te dizer, esse Cristo ele não tem que fazer o que eu peço, mas o que você pede, e a gente tem que fazer a vontade dele. Ele não veio para me
Porque ele só vê, não transforma. Esse homem ele viu, mas a palavra dele: tu és o Cristo. Se é tu mesmo, mostra. Desce daí. Ele queria apenas um Cristo para resolver o seu problema. Sabe o que ele viu? Um Cristo condenado. Sabe o que ele viu? Um suposto fracasso numa cruz. Tu não é filho de Deus, por que tu está aí? Ele viu apenas isso, querido. Ele não discerniu que ali estava o Cordeiro, o Rei dos Reis, o Redentor, aquele que vinha para novamente trazer que a gente tivesse comunhão com o Pai novamente. Ele não viu isso. Quando ele olha para a cruz, ele vê um fracasso. Ele vê um fracasso naquela cruz. E hoje, muitos sabem, querido, muitos sabem histórias sobre Jesus, frequenta igrejas, cresceram no Evangelho, vão para cultos, mas eu quero dizer para você, querido, mas enxerga ainda Jesus apenas como um socorro emergencial, mas enxerga Jesus apenas um resolvedor de problemas dele. Eu quero dizer para você: não enxerga Jesus dessa maneira. Ele é o teu Deus, Ele é o teu Rei, Ele é o teu Senhor. Ele é aquele que vem trazer paz. Ele é aquele que vem trazer alegria ao meu coração e ao teu coração. Ele é aquele que vem trazer comunhão entre o homem e Deus novamente. Reconheça quem Ele é, porque só enxergar não muda. Tem muitas pessoas falando: ah, pastor, eu sei quem Jesus é, eu sei que Ele tem poder, eu sei que Ele é maravilhoso. Mas quem reconhece se rende a Ele. Quem reconhece realmente quem Ele é, ele se rende ao Senhor. Não veja esse Deus como esse malfeitor, como esse ladrão que estava na cruz, apenas como uma pessoa que vai resolver problemas da vida dele. Porque uma pessoa que vê um Cristo desse jeito, sabe por que muitas pessoas ela não consegue se firmar no Evangelho, servir ao Senhor totalmente? Porque ela está ali atrás de um Cristo para resolver os problemas dela. E esse é o pior erro da humanidade. A Bíblia ela relata que Jesus, onde passava, ele arrastava multidões. A gente vê ali naquela mulher do fluxo de sangue, Zaqueu, o cego Bartimeu. Quantas pessoas estavam seguindo Jesus? Eles viam quem era Jesus, mas quem era que recebia o milagre? Aquele que reconhecia quem ele era. Aqueles que olhavam para ele e falavam: a mulher do sangue falou que se eu tocar e apenas dele, eu serei curado. Os outros estavam vendo, mas não reconhecia quem ele era, porque quem reconhece sabe que ele é poderoso. Jairo chega diante dele, uma multidão fala: minha filha está em casa doente. Se o Senhor for comigo e colocar a mão sobre ela, ela será curada. Muitos estavam vendo, mas não recebiam a cura porque via, mas não reconhecia. Não é só ver, reconhecer quem Ele é. A diferença está em reconhecer. A Bíblia fala que Jesus passava, querido, multidões estavam ali, mas apenas viam. As pessoas receberam milagre, prodígios acontecer, mas quem não reconhece é diferente. Porque o que reconhece, ele não só vê, ele tem parte com Deus. Ele desfruta daquilo que Deus tem para ele, porque ele reconhece quem o Cristo é. E esse homem, ele não reconheceu que Jesus era. Ele estava ao lado ali, mas ele via Jesus como o quê? Um fracasso. Se ele é filho de Deus, porque ele está na cruz? Se ele é filho de Deus, porque ele está aqui conosco? E o que é que ele fala para Jesus? Se você é realmente, prova. Desce daí. Quantos de nós, querido, não precisam me responder? Às vezes queremos colocar Deus à prova. Se o Senhor é Deus mesmo, faz isso na minha vida. Se o Senhor é meu Deus mesmo, faz isso para mim, mostra que o Senhor é Deus. Deixa eu te dizer que não precisa me provar mais nada. E te provar mais nada, Ele já provou na cruz do Calvário. O que Ele tinha que provar, Ele já provou. Ele não tem o que me provar mais, Ele não tem o que te provar mais. Mas esse homem, ele viu, mas ver não garante transformação. Segunda coisa que eu quero falar para você: reconhecer Jesus. Diga para a pessoa que está atrás: reconhecer Jesus. Diga para ela: começa com temor.
Reconhecer Jesus começa com o temor. Olha que diz o verso 40. Verso 40 agora. Respondendo-lhe, porém, diga para a pessoa que está do seu lado, o outro. Continuando, repreendeu-lhe dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença. Dois ladrões, um tinha uma visão, outro tinha outra. Esse segundo ladrão, ele olha, ele repreende o outro e ele responde dizendo: nem ao menos teme a Deus. A gente está aqui sob igual sentença. Aqui, querido, há uma diferença. O segundo ladrão, ele demonstra algo fundamental, o temor. E temor não é medo racional, é uma consciência da santidade de quem Deus é. Temor não é algo racional, é uma santidade. Ele percebe que está diante de algo sagrado. Ele percebe que no meio, daquele homem não é algo comum, é algo diferente dele. Esse segundo ladrão, ele teme ali. E quando ele olha para a cruz, ele entendeu que a cruz não anula, querido, a santidade e a autoridade de Cristo. Esse homem, ele consegue entender algo poderoso. Enquanto um fala com sarcasmo, o outro falava com reverência. E ele teme ao Senhor. Ele diz: você nem teme, tu nem temes a Deus. Ele reconheceu quem Jesus era. Ele reconheceu quem Cristo era. Ele demonstra que algo fundamental. Ele entendeu que ao lado dele não era qualquer pessoa que estava ali. Aquele homem não era um homem comum. Ele olha para Jesus com olhos diferentes, vendo a grandeza dele. E ele olha para aquele outro e fala: a gente está aqui por igual sentença. Você não teme a Deus? Temor não é medo. Temor não é você ter medo de Deus. Temor não é você viver uma vida com medo do Senhor, não. Temor é algo, querido, totalmente diferente. Temor é uma consciência, é a santidade de quem Deus é, eu entender que Deus é. Eu não vou fazer algo errado, não por medo de Deus, mas porque eu sei que o meu Deus é. É temor pela santidade de quem Deus é. Porque quando a gente entende isso, quem Cristo é, a santidade de Cristo, o Cristo ressurreto que veio morar em mim, morar em você, e carregamos essa santidade. Quem entende isso, ele vive uma vida de reverência à santidade de Cristo, Cristo que é nele. Você é um pequeno Cristo, porque a Bíblia diz que ele veio morar dentro do homem. E hoje esse Cristo, ele mora dentro de mim, ele mora dentro de você. E se você não vive uma vida de santidade, uma vida de temor, você não entende quem é Cristo, você não tem temor para Ele. Esse segundo homem, ele olha para o Senhor e ele reconhece a Deus. Quando ele reconhece, é totalmente diferente. Ele diz: se ele olha para o outro e fala: tu nem temes a Ele. Porque o outro viu o quê? Um fracasso na cruz. O outro ladrão olhou e viu o quê? Viu um fracasso, mas o outro que estava do outro lado olha para ele e fala: não, esse homem, ele não é normal. Esse homem que está na cruz não é normal, há algo diferente nele. Ele está aqui, mas ele está aqui. Ele não pecou, ele não errou. A gente está aqui sob igual sentença, ele reconheceu. E reconhecer começa quando o nosso orgulho, ele termina. Porque aquele homem entendeu: estou aqui porque eu mereço. Eu estou aqui porque eu sou pecador. Eu estou aqui porque eu errei. Ele não culpou ninguém. Ele não acusou ninguém. Ele traz a culpa sobre quem? Sobre ele. Eu estou aqui, você está aqui, ele condena o outro porque a gente merece. Ele não tem nada a ver. Isso é temor. Terceira coisa, reconhecer Jesus envolve confissão e fé. Olha o que a Bíblia diz
do verso 41 ao verso 42, olha o que a palavra do Senhor vai dizer. Nossa verdade ou justiça, porque recebemos o quê? O castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Olha que algo poderoso, querido. Nossa verdade, estamos aqui porque Ele diz o justiça. Nós estamos aqui porque nós merecemos. Aqui vimos 3 passos espirituais, claro. Algo poderoso que acontece aqui. Primeiro passo, a confissão de culpa. Ele admite que merece estar ali. E isso é arrependimento genuíno. Porque esse homem, ele olha para ele e fala: a gente está aqui por justiça. A gente está aqui porque a gente merece. Ele confessa a culpa dele. Segunda coisa, declaração da inocência de Cristo. Ele diz: esse homem nenhum mal fez. Sabe o que eu acho poderoso aqui? Quando esse homem ele olha para isso, ele reconhece a justiça perfeita de Cristo. Isso é Cristo, é cristologia pura, querido. Ele olha e ele declara a impecabilidade de Cristo. Cristologia pura. Esse homem ele olha para Jesus e ele declara a impecabilidade de Cristo. Ele diz: esse homem nenhum mal fez. Esse homem não tem pecado. Esse homem não fez nada de errado. Ele é santo, ele é poderoso, ele não tem pecado. Ele declara a impecabilidade, um Cristo que não tem pecado, mas um Cristo que carregou os meus pecados e os seus pecados. Não foi ele que pecou, fomos nós. Não foi ele que errou, fomos nós que erramos. Não foi ele que pecou, foi nós que pecamos. E esse homem, ele declara algo poderoso, a inocência de Cristo. Ele fala da impecabilidade do Senhor. E por isso que ele fala: esse homem nenhum mal fez. Enquanto o outro ladrão estava acusando, esse outro olha e fala: ele nenhum mal fez. Ele é inocente. Ele não tem pecado. Ele não era para estar aí. Esse lugar aí não era para ele. E outra coisa também que ele fala: a fé no reino. A fé é um dos passos que esse homem também tem ao lado de Jesus, que ele vai falar da fé no reino. E ele diz: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ou quando entrar, ou na sua tradução, quando entrares no teu reino. Observe Jesus, querido. Jesus aqui é algo poderoso. Jesus estava sangrando, humilhado e prestes a morrer. Jesus estava sendo humilhado. Jesus estava sangrando, prestes a morrer. Mas mesmo assim, aquele homem, ele olha para Jesus e ele fala: quando vieres ou quando entrares no teu reino. Ele viu além da cruz, ele conseguiu enxergar o quê? O reino. Ele reconheceu a grandeza. O outro olhou para um fracasso. Ele olha para Jesus e fala: não, eu não vejo uma cruz, eu vejo um reino. E quando tu chegar no teu reino, lembra-te de mim, Senhor. Ele viu além daquela cruz. Ele viu além daquilo que os olhos daqueles homens conseguiam enxergar, um fracasso. Jesus sendo humilhado. Mas esse homem, ele faz uma declaração poderosa. Ele fala: lembra-te de mim, Senhor, quando tu entrares no paraíso. Muitas vezes a gente está olhando para a nossa vida e tudo que a gente vê é um fracasso se a gente não reconhecer quem Deus é. Se a gente não reconhecer o que Ele é para mim, o que Ele é para você, tudo na sua vida vai ser um fracasso. Mas quando a gente muda a nossa ótica e reconhece quem Jesus é, a gente entende que nada para Ele é impossível. Aquele homem, ele conseguiu entender isso. Ele conseguiu ver além daquela cruz. Ele conseguiu ver além daquela luta a qual eles estavam passando. E ele olha para ele e fala: eu sou um culpado, eu sou um pecador, mas o Salvador está ao meu lado. E eu não vou perder essa oportunidade. Eu não vou perder essa chance. Eu não vou perder a chance a qual ao lado eu estou dele. Eu sou pecador, mas ele é o Salvador. E no último minuto da vida dele, ele olha para você e fala: lembra-te de mim. Ou melhor, nos segundos da vida dele: lembra-te de mim, Senhor. Lembra-te de mim.
Querido, sabe o que eu acho interessante aqui? Que esse homem, quando ele olha para o Senhor e fala, lembra-te de mim, Senhor. Ele não pediu para sair da cruz. O outro pediu para descer. Esse homem, em nenhum momento, ele pede para descer daquela cruz. Esse homem só pede uma coisa ao Senhor: quando estiveres no teu reino, lembra-te de mim. Amém. Sabe o que eu quero dizer para você com isso hoje? Tem muitas pessoas preocupadas com milagres, estão esquecendo do principal, que é a salvação. Tem muitas pessoas preocupadas que Jesus faça isso, faça aquilo na vida dela, estão esquecendo do principal, que tudo isso aqui vai passar, tudo isso aqui é passageiro, mas Jesus tem algo muito mais poderoso para você, que é vida eterna. É para que você vá morar no reino com Ele. Esse homem, ele não pediu mais um minuto de vida. Esse homem não pediu mais uma chance. Senhor, me tira daqui que eu vou mudar. Me tira daqui que eu não vou ser ladrão mais. Me tira daqui que eu não vou fazer nada errado. Ele não pediu nada disso. Ele entendeu a chance que eu tinha. Acho que o Senhor me deu uma chance. Eu fiz tudo errado. Eu não quero descer da cruz. Eu não quero sair daqui, Senhor. Eu só quero que o Senhor lembre de mim. Quando entrares no teu reino, só peço isso ao Senhor, porque Ele viu além da cruz. Até onde seus olhos conseguem enxergar quem Jesus é? Até onde seus olhos conseguem enxergar o quão poderoso Ele é? É só quando está dando na sua vida as coisas, está tudo dando certo? Não, pastor, quando está tudo dando certo na minha vida, eu consigo enxergar a bondade e a grandeza de quem Ele é. Não, isso não é enxergar quem Ele é. Enxergar quem Ele é igual a esse segundo ladrão, que o outro primeiro olha para Jesus e fala o quê? Tu és o Cristo mesmo? Desce daí, ele vê um fracasso. O segundo ladrão totalmente diferente, ele viu além da cruz. Ele falou: quem está no nosso meio é um Cristo ressurreto, um Cristo que não tem pecado, um Cristo que é santo, que é poderoso. No momento difícil na vida dele, no momento completamente onde ele estava à beira da morte, mas ele conseguiu enxergar quem Jesus era. Isso é o que te mantém, o que me mantém firme na presença do Senhor. Vê Ele além da crise, vê Ele além da luta, vê Ele além da dificuldade que você está enfrentando. Vê Ele muito além. A dificuldade chegou, mas tem o Cristo, Ele é muito maior. A luta chegou, pastor, mas o meu Deus é muito maior. Eu vejo Ele além de qualquer coisa. Eu vejo Ele além. Os dois estavam à mesma distância. Como eu falei, ouvindo as mesmas palavras, compactuando do mesmo ambiente, perto do mesmo Cristo. Mas apenas um conseguiu reconhecer quem Ele era. Não precisa você me responder, mas você reconhece o Deus que você serve. Você consegue reconhecer a Ele? Não, pastor, mas eu vejo o que Cristo faz. Não é só ver, porque muitos viram, mas não provaram o que eles fizeram, o que Ele fez. Muitos viram, mas não provou dos milagres que Cristo realizou. E muitos hoje estão vendo, mas não estão provando, porque estão vivendo o evangelho superficial. E Deus está te chamando para algo profundo. Deus está te chamando para você provar de algo profundo. Não é só andar com Ele. Não é só, pastor, mas eu estou andando com Cristo, andando com Cristo, e a multidão ia, eu seguia. Mas muitos não provaram de milagre, porque muitos são plateia, estão lá só como plateia. Mas tem que entender, não é para estar como plateia, é para estar lá, vamos para servir. Eu sou discípulo. Estou aqui para servir, enxergar além da cruz, querido. Quarta coisa que eu quero falar para você: quem reconhece Jesus recebe a graça imediata. Amém. Quem reconhece quem Cristo é, ele recebe a graça imediata. Olha o que a Bíblia diz lá no verso 43. Olha o que diz: Jesus lhe respondeu:
Em verdade te digo, que hoje estarás comigo aonde? No paraíso. Querido, quem reconhece Jesus, ele recebe a graça imediata. Ele olha para Jesus e fala o quê? Senhor, lembra-te de mim. Jesus responde àquele homem e fala: filho, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Hoje tu estarás lá comigo no paraíso. Essa frase, querido, é riquíssima, porque Jesus fala hoje. Salvação imediata, sem espera. Quando ele pede ao Senhor, o Senhor da mesma hora responde e fala: filho, não é amanhã, não é depois. Fala: não, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso, porque você viu além da cruz, filho. E Jesus fala algo nesse também, ele fala: hoje mesmo estará com quem? Jesus fala: comigo. Salvação e relacionamento. Deus fala: hoje mesmo ele estará no paraíso e comigo. Deus está falando para ele de salvação e relacionamento. Ser íntimo. Por isso Jesus olha para aquele homem e fala: hoje mesmo você vai estar lá. Mas Jesus responde: agora é comigo. Comigo, filho. Sabe por quê? Jesus quer relacionamento. Ele quer se relacionar. Jesus quer algo muito mais além, querido. Não é apenas um lugar, não. Não, pastor, mas depende do lugar. É porque você não sabe onde eu trabalho, você não sabe onde eu estudo, como é o lugar. Não, não é o lugar. Aquele homem, ele estava ao lado de Jesus, crucificado para morrer. Mas diante do lugar que ele estava, ele reconheceu quem Cristo era. Ele reconheceu o senhorio de Cristo. Ele reconheceu o quanto poderoso ele era. Muitas vezes a gente fala que não, pastor, mas as coisas não acontecem na minha vida, é porque você não sabe onde eu trabalho, você não sabe as pessoas que eu caminho. Deixa eu te dizer, querido, lugar não muda ninguém, quem muda é Cristo. Lugar não vai mudar a vida de ninguém. Quem muda é Ele. Por isso que sempre você vai ouvir eu falar e sempre vai estar ouvindo enquanto você estiver caminhando conosco. Sempre eu falo, pessoas chegam: pastor, a Igreja Batista Água Viva mudou a minha vida. Sempre eu digo: Igreja Batista Água Viva não mudou a tua vida. Quem mudou a tua vida foi Deus, a igreja foi um canal. A igreja não tem poder de mudar a vida de ninguém. Essa placa não muda a vida de ninguém. Essas quatro paredes aqui não mudam a vida de ninguém. Aqui é apenas um prédio. Quem muda é Ele, quem transforma é Ele. Aleluia. Glória a Deus. Muitas vezes a gente coloca a igreja como algo poderoso. Deixa eu dizer para você, que isso aqui, quando a gente sai, não tem poder algum. A gente sair daquele dentro é apenas um balcão com cadeira, sóis e fio. Não, pastor, mas aquele lugar é santo. Deixa eu dizer para você, a Bíblia diz que Deus não habita em lugares feitos por mão. Quem construiu isso aqui? Foi homem. Agora, quem construiu você? Então Ele habita. Então Ele habita. Mas isso aqui, quando você for falar do que Cristo fez na sua vida, entenda: a igreja, ela é apenas um canal de Deus. Essa placa, quando eu falo a igreja, é a placa, é apenas um canal. Mas quem fez na sua vida não foi a igreja, mas deixa eu viva, quem fez foi Deus. Quem fez foi Ele. Tem muitas pessoas exaltando a igreja e esquece de exaltar quem faz. Tem muita pessoa exaltando nomes de congregação, mas esquece de exaltar quem é que transforma. Eu não conheço igrejas poderosas, eu conheço um Deus poderoso. Isso eu conheço. Não, pastor, a melhor igreja é a minha. Não. Você nunca vai ouvir, sempre quando uma pessoa ela chega em mim e fala: pastor, eu quero ir para a igreja. Você fala: visita lá, filho. Se você gostar, fica com a gente, mas visite outras também. Porque não é a igreja que transforma. Quem transforma é Ele. Mas muitas vezes a gente quer colocar a placa: vem para mim, porque a minha é perfeita, a minha é isso, a minha é aquilo. E eu fico imaginando: e Deus está onde? Cristo está onde nesse negócio? Que a igreja é isso, a igreja é aquilo. E eu fico olhando: a igreja é o centro de tudo. E Deus fica onde nesse negócio? Porque quem vira o centro é o homem. Quem vira o centro é as pessoas. Porque a gente aqui é todos religiosos. A gente aqui tudo é crente, a outra não é. Aí eu fico imaginando: quem transforma a vida daquelas pessoas, daquele lugar? É Deus ou é as pessoas? Quer dizer que mesmo que o homem ele possa fazer algo para você, e você vai ser grato a Ele por toda a sua vida,
mas Ele nunca vai fazer algo na sua vida por completo, porque só quem faz é Deus. É só Ele. Por isso que Deus olha para aquele homem e fala para ele, hoje, Ele fala que é hoje, depois Ele fala, comigo, tu estarás comigo. Jesus está falando de quê? De relacionamento, porque quando Jesus nos pega, nos traz para perto dele, aí sim a vida é transformada completamente. Aí sim Ele nos transforma completamente. E Jesus, Ele fala comigo, e depois Ele fala onde? No paraíso. Mas quem falou primeiro? Foi o homem. Quando está falando de paraíso, está falando de reino. E Ele olha para o Senhor e fala para o Senhor, lembra-te de mim, quando estiver no teu reino, no teu paraíso. Antes de Jesus falar, quem quer falar primeiro? Lembra-te de mim. Era uma cruz. Jesus sendo crucificado, mas Ele vê algo muito além. Ele vê o reino, Ele vê um paraíso. Jesus fala, filho, o que você pediu agora vai acontecer. Tu vai estar hoje comigo no paraíso onde tu pediu. No paraíso onde você pediu restauração. Jesus está falando de restauração. Tu era um pecador, tu era um ladrão, tu era isso, tu era aquilo, mas agora eu estou transformando a tua vida, filho. Você não vai ser reconhecido mais como ladrão. Você não vai ser reconhecido mais como um malfeitor. Hoje está havendo restauração. Hoje está sendo registrado que você, de ir para um lugar a qual você ia, você agora vai para o paraíso comigo. Aquilo que você viu, aquilo que você pediu, que seus olhos viu, o que eu não consegui enxergar, o outro conseguiu enxergar. Muitas vezes a gente fica se condenando. Vê aquelas pessoas falar, agora tu quer ir para a igreja, agora tu quer ser santo, agora tu quer ser santa, tu fazia isso, tu fazia aquilo, agora vai para a igreja. Quer enganar quem agora que tu é crente? Quer enganar quem agora quer dizer que tu é santa? Tu fizer, eu sei tudo o que tu fez. Aí começa, como? Criticar. Mas a gente tem um Deus, querido, que Ele restaura. Ele nos dá novas vestes. Põe sandália nos pés. Uma aliança no dele, onde Ele faz uma aliança quando nos fala, filho, você estava sujo, não está mais. Você andava nu, não anda mais. Você era caloteiro, não é mais. É restauração, querido. Quando Ele fala do paraíso, é vida restaurada. Onde Ele nos tirou do império das trevas, nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Vida restaurada. Eu quero que você entenda isso hoje. Você entenda a grandeza desse Deus. Quando reconhecemos, a gente recebe a graça imediata. Pastor, mas o que os meus amigos, minhas pessoas vão falar de mim? Se eu reconhecer quem Jesus é, se eu entregar a minha vida a Ele, não se preocupe que as pessoas vão falar. Não se preocupe que as pessoas vão dizer. Querido, Jesus, Ele não agradou a todo mundo. Eu acho tão interessante que o próprio Jesus, Ele escolheu 12 homens para andar com Ele. Discípulos, fiéis, escolhidos por Ele. Jesus começa a pregar o Evangelho. Jesus começa a pregar de uma maneira tão pesada que os próprios discípulos olham para você e falam o quê? O Evangelho está pregando é muito pesado. Senhor, está todo mundo indo embora. Nem os discípulos queriam concordar com aquilo que Jesus estava pregando. Eu estou falando nem de multidão, estou falando dos discípulos. Olha para você e fala, Senhor, as palavras são pesadas demais, está todo mundo indo embora. Prega uma palavra mais light, prega algo mais que eles gostem. Jesus olha para ele e fala, filho, estou passando, não? Pode ir embora para eles também. Se você não quer ouvir, não, vão embora também. Senhor, para onde nós iremos, que só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Para onde? Mas você vê que nem os discípulos concordavam com o que ele falava. Deixa eu te dizer, querido, nem sempre as pessoas vão concordar com aquilo que você fala, com a vida que você vive. Mas se você estiver vivendo um propósito, aquilo que Deus chamou para você viver, deixa de elas criticar, apenas dá passo olhando para Ele. Apenas olha para Ele. Querido, esse homem ele não olhou para o que o outro ladrão ia falar. Esse homem não olhou o que a multidão ia dizer, se ia rir, se ia falar dele. Enquanto as pessoas estavam vendo um homem na cruz, um fracasso, olhando para Jesus, é um fracasso. Esse homem ele ainda fala, não, ele é inocente. Não importa o que eles vão falar, não importa o que vão dizer. Eu vejo um Cristo ressurreto. Eu vejo uma oportunidade. E ele olha para ele e fala, hoje lembra-se de mim, Senhor.
Lembra-te? Jesus olha para aquele homem e diz: hoje mesmo, filho, tu estarás comigo no paraíso. Ele não teve, querido, sabe o que eu acho interessante aqui? Esse homem ele não teve chance de batismo, esse homem ele não teve chance de boa nova, chance de discipulado, não teve nada disso. Sabe o que esse homem ele teve? Fé. Amém. Fé. Não teve tempo de mais nada, mas ele teve tempo de uma oportunidade. A oportunidade que ele teve fé e decidiu na vida dele. Lembra-te de mim, Senhor. Lembra-te de mim. Amém? Fique perto do seu lugar.